Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez com a nossa programação, lendo, meditando e orando. E como esta programação tem nos ajudado, eu tenho recebido vários retornos de pessoas, de irmãos que têm sido ajudados através desta programação. E este é o objetivo. É levar uma programação de vida eterna para você. Você que ainda não conhece os caminhos do Senhor, você que está desviado da palavra do Senhor, é a sua oportunidade de voltar ao lar. Não para uma igreja, mas voltar para a mensagem da hora, a mensagem que Deus mandou para este mundo como uma prova do seu amor. Através do seu profeta William Marion Branham, Deus nos traz a revelação de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E como é bom quando você é revelado. Quando você é revelado, você não é enganado. A pessoa que é revelada espiritualmente, ela não cai nos enganos religiosos de Satanás. Muitas vezes Satanás pode fazer laços, pode fazer com que você caia aqui de modo natural, usar a sua carne, a sua fraqueza. Porém, quando você é revelado espiritualmente, ele não te engana quando o critério é religião. É por isso que Deus enviou o seu profeta, para poder revelar todas as coisas. Ele é o precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista precursou a sua primeira vinda, Elias precursaria a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, você que escuta essa programação e que manda a sua mensagem de agradecimento, que Deus te abençoe. Tudo isso é em favor do povo de Deus, tudo isso é em favor de levar a mensagem para as pessoas, para conhecer o caminho do Senhor. E nós vamos meditar nesta manhã em Provérbios capítulo 16, a partir do verso 18. Provérbios capítulo 16, a partir do verso 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Abençoa mais uma vez a nossa meditação e que possamos aprender do alto, Senhor, através do Teu Espírito e da mensagem que Tu tem deixado através do Teu profeta. É o que nós te pedimos humildemente, no nome do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Como nós vimos aqui, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Altivez de espírito, soberba. Nós vamos meditar um pouco sobre isso. O que seria altivez? Vamos olhar no dicionário e vamos ver o que significa altivez. A altivez é a característica de algo ou alguém que é altivo, ou seja, que tem amor próprio, considera-se superior, orgulhoso ou digno. Pode também estar relacionado a um comportamento de arrogância. E aí vem a Bíblia Sagrada e diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A chamada altivez do espírito, meu irmão, está presente na Bíblia. Se você ver depois aí, você vai perceber sobre a altivez do espírito.
olhos altivos, ou seja, superior, arrogante, muito digno em comparação aos demais. Tudo isso a Bíblia Sagrada condena. Este orgulho próprio que a pessoa tem, esta altivez que ela tem, ou isso deve ser combatido. O cristão, ele não é altivo. O cristão não é isso. Jesus, quando andou aqui na terra, veio de uma forma humilde, veio de uma forma mansa. O nosso exemplo aqui nesta terra é o Senhor Jesus Cristo e como que Ele andou, como que Ele se comportou, o que Ele fez. É nisso que nós devemos estar olhando. Toda vez que o homem vai para o lado do orgulho, toda vez que o homem vai para o lado da altivez, ele tem queda. Não tem como ter sucesso com Deus sendo altivo, sendo soberbo. Não tem como. Você nunca vai conseguir nada com Deus através do orgulho, da soberba. Não vai conseguir, de maneira alguma. Sabe por quê? A pessoa que tem essa altivez de espírito, ela tem, meus irmãos, um excesso de admiração por si próprio. É isso mesmo. Eu faço, eu sou, eu não preciso, eu não dependo, eu sou. E ela se baseia nas suas próprias características, nas qualidades das suas ações. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou porque eu já fiz, eu faço aquilo. Isso é uma altivez de espírito. E muitas vezes essa altivez de espírito, ela vem revestida de uma religiosidade. Era isso que acontecia lá quando o Senhor Jesus Cristo andou aqui na terra fisicamente. Aqueles fariseus, saduceus, herodianos, aqueles religiosos da época, eles gostavam de se mostrar, aqueles fariseus religiosos, altivos, nós somos filhos de Abraão. Jesus olhou para eles e disse assim: Deus pode dessas pedras suscitar ou levantar filhos de Abraão. Aquela altivez de espírito deles, aquela arrogância religiosa deles, não era nada perante o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma aparência de piedade, como disse Paulo, mas negavam a eficácia, a ação dela na vida. Era uma vida de hipocrisia, onde mostravam uma coisa e eram outras. E eles tinham no seu espírito essa arrogância, onde eles tinham um excesso de admiração por eles próprios, baseado no que eles fizeram. Oh, irmãos, nós não somos dignos de nada. Sabia disso? Nós não somos dignos de nada. Nós não somos superior a ninguém. Tira isso da sua cabeça. Nós somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia Sagrada nos compara a ovelhas. A ovelha não tem uma defesa própria, não tem uma maneira própria, não tem, ela depende. Nós somos dependentes de Deus. Oh, como é bom ser dependente de Deus. Então nós devemos nos afastar de todas as atitudes egoístas, malignas, porque ainda aqui no verso 19 de Provérbios 16, diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. A humildade é o melhor caminho. É ser humilde como Jesus foi, o maior homem que já pisou nessa terra, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que esteve com Abraão, Elohim, pisando aqui na terra em 2 pés, nasceu numa manjedoura, um homem simples, humilde, com um ministério simples. Isso já é uma lição até para nós, pregadores. Olha o ministério que Jesus teve, não foi um ministério de enriquecimento, não foi um ministério de aproveitar das pessoas, não. Foi um ministério simples, humilde. E nós devemos buscar esta mesma simplicidade, essa mesma humildade. O profeta de Deus para esta era, na mensagem à arca, ele faz este
este contraponto. Nós vimos a arrogância, a altivez, a soberba, a pessoa que se acha digna, se acha melhor, mostra suas características, às vezes até revestida de religiosidade, como faziam os fariseus, mas por dentro, Jesus olha por dentro, irmão. Lembre-se disso, Jesus olha por dentro, Ele está olhando o seu coração. Não é o tanto que você fala, não é o tanto que você mostra exteriormente, não. Mas Ele está olhando por dentro. E o profeta de Deus, ele diz assim, na mensagem à Arca, a partir do parágrafo 88. Então observamos lá atrás que Deus disse a Noé, quero que faça de um determinado tipo de madeira, falando da construção da arca. Agora, não seria qualquer madeira que funcionaria. Temos que ter um determinado tipo. Não é com qualquer tipo de pessoa que Deus trabalha, meu irmão. Não, Deus faz uma seleção divina, uma seleção espiritual. Deus tem o tipo certo de pessoa para trabalhar. Porque se não for do tipo certo, não serve. Não funciona, não suporta o peso da prova. E o profeta continua, temos que ter um determinado tipo e deve ser de madeira de gôfer. E ela era uma madeira macia, maleável, não arrogante. E agora foi com isto que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada, uma madeira maleável. Aí o profeta diz, esse é o crente, uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria. Muitas pessoas têm justiça própria, são justiceiras. Eu não aceito, eu não concordo, essa não é a minha visão, essa não é a minha posição. E aí começa a criar uma soberba, fica com uma arrogância de espírito. Lembre-se, mesmo revestido de religiosidade, mesmo revestido de aparência cristã, mas cheio de justiça própria. Não olhando para a justiça de Deus, não olhando para a misericórdia, não olhando para a graça, ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário, mas maleável. Sai um barulho aqui, eu corro. Sai outro barulho ali, eu corro. Vem um vento, eu vou para um lado. Vem outro vento, eu vou para o outro. Vem outro vento, eu vou para o outro. Vem outro vento, eu vou para o outro. Não! O verdadeiro cristão, ele não é agitado por ventos doutrinários. Ele não é agitado por notícias. Ele não é agitado por escândalo. Ele não é agitado por fofocas, ele não é agitado pelas coisas do mundo. Um verdadeiro cristão, ele é maleável, que se encaixa bem na palavra de Deus, para ser facilmente utilizado, moldado por Deus, moldados na mão de Deus. Não jogado. Existe uma diferença entre ser moldado e entre ser jogado. Estar jogado de um lado para o outro. Quando é jogado de um lado para o outro, fica deformado. Quando fica se agitando com ventos doutrinários para lá e para cá, sai cristãos deformados, sem o Espírito Santo. Mas quando você é maleável, você é moldado por Deus, você é moldado pelo Espírito Santo, isso faz diferença, isso faz de você um verdadeiro cristão. E o profeta continua nos dizendo que aquela madeira, ela absorvia muita umidade, muita água, e ela logo poderia ser afundada. Mas aí tem um detalhe, meu irmão, minha irmã, olha o que o profeta nos diz. Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia a água, não demoraria muito para que ficasse encharcada, e ela afundaria imediatamente, se tornaria pesada, porque a madeira de gôfer é bastante leve e a água infiltraria logo através dela. Então, isto é o que penso hoje. É isto.
Hoje eu creio, o problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje não desejam se entregar completamente, mas vão atrás do erro. Deus quer uma entrega total de corpo, alma e espírito. Deus não quer cristãos pela metade, Deus quer que você completo. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada, não pode seguir adiante. Ela se dirige para cima e para baixo, preste a afundar. Por quê? Porque não se entregou completamente. Porque vão atrás das coisas erradas, aprende, mas não pode chegar ao conhecimento da verdade, disse Paulo. Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? Mas eles não podiam permanecer assim. Deus disse para Noé: betume por dentro e por fora, dos dois lados betume. Então, meu irmão, a coisa tem que ser betumada por dentro e por fora. Eu estava pesquisando de que era feito o betume. Eu fui e encontrei e olhei um velho dicionário e descobri o que significa betume. No grego, descobri que betume significa uma coisa. Significava uma substância. Mas como eles obtinham o betume? Eles o tiravam de uma outra árvore, era como uma resina, e eles o batiam e o ferviam, e então o derramava e se tornava betume. Que coisa linda! Da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano, Cristo na sua humildade sendo humano. E a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que o seu próprio corpo espiritual aqui na terra, pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudesse ser aplicado dentro da igreja. Oh, irmãos, Cristo aplicado dentro de nós, Cristo aplicado por dentro e por fora. Não com altivez de espírito, não com arrogância, mas Cristo aplicado por dentro e por fora, na forma humilde, não apenas por fora, numa aparência de piedade, não, mas por dentro também, em humildade, sendo ovelhas, sabendo obedecer a Deus, tendo um espírito humilde, com os mansos. É isso que Deus nos convoca, a sermos humildes, a abandonar a justiça própria e termos este betume por dentro e por fora. Oh, é isso que nós queremos. Agora, esta madeira de golfer maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente, por dentro e por fora, e aquilo deixava selada. O verdadeiro cristão tem sede de Deus, ele tem vontade de Deus, ele absorve as coisas de Deus, ele vem, ele come da palavra, ele quer mais de Deus. Mesmo que ele erre, mesmo que ele fale, ele quer mais de Deus. Ver o que é isto é um selo maleável, embebido na palavra de Cristo, Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Ele não penetra quando está frio, tem que estar quente. O que nós precisamos hoje é estar quente, ardente, pedindo o Espírito Santo para nos aquecer, para se derramar sobre nós. E nós podemos então ser betumados por dentro e por fora pelo Espírito Santo e sermos selados e humildes até chegar aquele dia glorioso do Senhor. Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, nesta hora a sermos humildes, ó Deus, a meditarmos no que o Senhor tem nos ensinado. Nos afaste, ó Pai, de toda altivez, de todo mal, e que possamos ter corações humildes. Perdoa, Senhor, se alguma vez fomos orgulhosos, queremos nos mostrar para os outros, mas que o Senhor possa, ó Deus, nos dar um coração humilde, um coração sincero, para que possamos, ó Deus, sermos selados por dentro e por fora pelo Teu Espírito Santo. Cura o enfermo, ó Deus, nesta hora. Se tem alguém enfermo que está escutando esta programação, que este betume possa curá-lo. Se tem alguém, Senhor, enfrentando algum tipo de problema, que o Senhor possa ser a força e o amparo deles. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Amém.